A capoeira é uma mistura de luta, dança e musicalidade. Ela foi criada no Brasil pelos escravos como luta e, com o passar dos anos, vai agregando elementos das culturas à sua volta, até se tornar esse jeito de lutar diferente. Nesse formato, organizado com metodologia de ensino, com a expressiva figura do mestre como um líder, um educador, ela tem ascensão nos grandes centros urbanos, vai se espalhando até chegar a outros países. A capoeira em Francisco Beltrão está ligada a esse processo de expansão da capoeira no Brasil e no mundo. Em Francisco Beltrão, ela chega com o mestre Sargento, no final dos anos 80. Ele que vem de Curitiba, um grande centro da capoeiragem no sul do Brasil. Aqui ele estabelece seu trabalho e, com a explosão da capoeira na Europa, ele muda para Portugal. No entanto, as sementes que ele planta aqui criam raízes. Apesar de muitos passarem pela capoeira, alguns alunos dele continuam o seu legado, acreditando na capoeira. Meu nome é Juarez Antônio Chaves, sou conhecido na capoeira como contramestre presidente, dou aulas em Francisco Beltrão. Eu comecei capoeira com meu pai, brincando de luta no terreiro de casa. Meu pai aprendeu com meu avô. Meu avô tinha um amigo, descendente de escravo, remanescente da vinda deles para o sul, para lutar nas revoltas. E eles se reuniam também no terreiro de casa e aprendiam a capoeira primitiva. E eu e meu pai brincávamos de capoeira. Eu não entendia muito o que era aquela arte, até que um dia teve uma apresentação de capoeira na minha escola. O mestre Sargento e o mestre Feijão fizeram uma apresentação, fizeram o jogo da capoeira. O mestre Sargento pegou o berimbau, começou a tocar. O mestre Feijão começou a fazer um solo, deu um salto. Todo mundo ficou impressionado. E eu pensei, então essa que é a capoeira que eu e meu pai brincamos. Na época, muitos dos meus amigos começaram a treinar capoeira. Eu estudava no Suplicy e o mestre dava aula do lado da escola. E eu não tinha condições na época, mas meus amigos começaram a treinar e a gente treinava, brincava nos gramados, de saltos, treinava os movimentos, até que consegui juntar um dinheiro. E comecei a fazer aula com o mestre Sargento uma vez por semana. Treinava toda terça. O mestre Sargento dava aula na terça, na quinta e no sábado. E eu ia toda terça-feira. Chegava cedo para treinar. E foi um tempo assim, até que o mestre me liberou para treinar nos outros dias. Aí que eu comecei a entender mais a capoeira. Comecei a participar da roda no sábado. Comecei a participar das apresentações e viagens com o mestre. Em 1993, o mestre sai da Academia Zé Luiz e começa a dar aula numa academia na Travessa Frei Deodato. Lá ele fica um tempo e nessa época ele faz um evento na Facibel. Eu juntei um dinheiro e consegui pegar minha primeira graduação. Ele ficou um tempo lá nessa academia e muda lá para a academia na Avenida Júlia Assis Cavaleiro, atrás da Farmácia Avenida, que hoje é a Farmácia Nicei. E lá é o grande auge da capoeira do mestre Sargento, aqui em Francisco Beltrão. Eu me chamo Elton Scope, mais conhecido aí no mundo da capoeira como contramestre Caverninha. Tenho 49 anos. Eu comecei a capoeira em 1989, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Cidade do interior. Não tínhamos muitas modalidades, tínhamos na verdade karatê, e o karatê, o acesso era mais a uma classe média alta. Eu morava ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Brincando na rua, vi um menino dando umas pernadas, umas piruetas, umas estrelinhas. Fui perguntar o que era, ele falou que era capoeira, que havia começado um instrutor, um trabalho na Academia Zé Luiz, atrás da matriz ali. Fui lá ver, conhecer a capoeira. Gostei já de cara, né? Mas aí, de família muito simples, sem condições, tentei arrumar um emprego
para poder pagar as aulas. Então a minha irmã conseguiu um trabalho para mim na Copel, de contínuo, de office boy. E aí eu dei início, né, para poder pagar essas primeiras aulas. Cheguei para treinar, na época instrutor sargento, né? Hoje nosso grande mestre sargento estava dando início então a essas aulas na cidade, na região, pelo grupo Muzenza. Comecei a treinar no período da manhã. No início o mestre dividia ali o tempo dele, uma semana em Beltrão, uma semana em Palmas, porque ele cursava educação física. Então no início nós tivemos ali a colaboração, grande colaboração do mestre Feijão, seu irmão, né? Que quando ele não estava, o mestre Feijão segurava os treinos. E até foi o mestre Feijão que me deu o apelido de Caverninha. Eu morava no morro, perto das pedras, tinha um cabelo grande, fazia os movimentos, às vezes o cabelo vinha na frente do rosto. E aí, em homenagem ao Capitão Caverna, mas como eu era criança ali, passando uma adolescência, ficou Caverninha. E esse foi meu início, né, na capoeira. Minha primeira graduação foi em 89 mesmo, o primeiro evento do mestre sargento, em Francisco Beltrão, no ginásio Arrudão, né, o batizado. Quando eu cheguei para treinar, o mestre já tinha uma equipe grande lá, Pimentinha, Aranha, tinha uma galera bem na pesada, os treinos sempre muito pesados, puxados, né, o mestre não dava moleza para ninguém. E assim nós fomos ajudando ali o mestre a divulgar a capoeira na cidade, na região, com roda, com apresentações, vários eventos, a Jube, Facibel. O mestre também chegou um momento que começou a proporcionar que a gente pudesse começar pequenos trabalhos, então o Pelé foi ministrar algumas aulas em Dois Vizinhos, eu passei a ajudar na academia, o mestre Feijão, né, morava em Curitiba, então eu passei a ajudar enquanto o mestre estava na faculdade, eu que ajudava nas aulas na Academia Zé Luiz. Dei início também a um trabalho em Pato Branco, e assim nós fomos construindo ali a capoeira então, no sudoeste do Paraná. Já em 95, o Pelé havia mudado realmente de cidade para outra cidade que era Doisinho, tinha dado uma afastada, parado um pouquinho. E o mestre comunicou eu e o Anuzinho que nós iríamos nos formar. Então que o nosso treinamento, nós iríamos acelerar o treinamento, as viagens, né? Em 1997 aconteceria a nossa formatura. E aí o Anuzinho caiu no planejamento dos treinamentos para chegar preparado aí na nossa formatura. Formamos. Eu havia vindo com o mestre sargento pouco tempo antes a Campo Grande em um evento e gostei da cidade, né? Então logo depois da formatura eu acabei mudando para cá onde estou até hoje. Desenvolvo um trabalho pelo Grupo Muzenza também, voltado à luta, cultura, esporte, arte. 2004, também através do mestre sargento, tive a possibilidade de estar indo à Europa, participar de um encontro internacional em Portugal, mas já havia desenvolvido um trabalho aqui em Campo Grande com intercambiários do Rotary franceses. Então acabei passando uma temporada na França também, em Bordeaux. Montamos lá uma associação cultural, começamos um pequeno trabalho, mas retornamos embora, retomamos as nossas aulas aqui em Campo Grande, onde estamos até hoje. Eu agora em janeiro de 2025 vou estar recebendo a minha graduação de mestre, né, o meu título de mestre pelo Grupo Muzenza. São mais de 30 anos aí dedicados à capoeira. Meu nome é Rodrigo Becker, meu apelido é Anuzinho e eu comecei capoeira em 1990 na antiga e extinta Academia Zé Luiz, na rua São Paulo, ao lado do pavilhão Pedro Granzotto. Eu sou da segunda geração de capoeirista de Francisco Beltrão. Segunda geração, a segunda turma do mestre sargento. Primeira turma, hoje, na ativa ainda nós temos o Caverninha e o Pelé. O Pelé começou a fazer capoeira acho que um ano antes do que eu. Como nós éramos vizinhos, ele vinha para casa depois dos treinos e no piso da minha casa, na área da minha casa, a gente treinava.
Ele passava algumas coisas e a gente treinava ali. E eu fui aprendendo aos pouquinhos. Assim aconteceu também com os toques de berimbau. Ele aprendeu o primeiro toque, passou para mim. Eu tinha uma facilidade de aprender a tocar berimbau. Aprendi. Um certo dia fui acompanhar ele num treino na academia e ele falou para o mestre sargento, que na época era instrutor sargento, falou: esse menino sabe tocar berimbau. Aí o sargento pediu para montar um berimbau, foi montado e eu toquei e cantei. Então o mestre sargento falou: você não quer vir treinar capoeira? Eu falei: olha, eu até gostaria, mas eu não tenho condições de pagar. Aí ele falou: não tem problema, eu vou te dar uma bolsa, você vem, começa a treinar. Quando você começar a trabalhar, você começa a pagar a mensalidade. Lá em 95 eu fui disputar um campeonato brasileiro em João Pessoa e eu fui disputar pelo estado do Paraná e consegui o segundo lugar. Para mim foi muito bom, foi uma honra, porque saí daqui do interior do Paraná para disputar um campeonato brasileiro. Inclusive eu tenho um certificado assinado pelo Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que na época era ministro dos esportes. Depois disso, em 96, fui convidado para gravar um CD na Muzenza, que, nossa, quem gravava um CD na Muzenza, pela Muzenza, era um reconhecimento muito grande, né? Gravei o volume 6, volume 7, volume 8, e em 97, Pelé foi embora, os demais foram parando e ficou realmente eu e o Caverna. E nos formamos, uma festa bonita, uma festa com grandes nomes da capoeira. O nosso padrinho é o mestre Suíno, do Grupo Candeias. Vários e vários amigos do Brasil inteiro. Uma festa realmente linda, onde a gente compôs as próprias músicas, onde a gente jogou o jogo de Angola, como a tradição manda, de terno branco, onde a gente fez perante todos os convidados, na hora a gente fez a sequência do mestre Bimba, a cintura desprezada, a sequência de entradas do mestre burguês. Hoje ainda continuo dando aula de capoeira, dou aula na cidade vizinha daqui, tenho participação em outros CDs, a amizade foi cada vez aumentando mais com o povo da capoeira, com os amigos que a gente vai fazendo ao longo. Meu nome é Justino Alves Neto, mais conhecido na capoeira por Pelé. Sou o professor Pelé hoje, sou o professor Pelé. Comecei capoeira com o mestre sargento, na academia do Zé Luiz. Morava no bairro Nossa Senhora Aparecida. E o mestre sargento começou um trabalho ali. E eu era um cara, vamos falar, um cara briguento. 17 anos, briguento pra caramba. E gostava de assistir, na época do Bruce Lee, não sei se alguém retorna, alguém conheceu, ouviu falar. Aí comecei a procurar ver se tinha Kung Fu na cidade, não tinha. Primeira arte marcial que tinha ali, além de karatê que eu sabia, e judô, não lembro se judô, acho que tinha, era capoeira. E aí comecei a treinar junto com o mestre sargento. Dali fiquei um tempo treinando, com um ano de capoeira, já dava aula em Dois Vizinhos, no Paraná. Aí Beltrão, perto de Beltrão, né? Vocês conhecem? Dei aula um tempo em Dois Vizinhos. Primeiro tentei em Pato Branco um tempo. Depois fui para Dois Vizinhos, fiquei uns anos lá, se não me engano, uns 2 anos, para mais, talvez. E eu morava no bairro do Pinheirão e dava aula, comecei a dar aula no Pinheirinho, tá? Aí comecei a fazer um trabalho no Pinheirinho, fiquei uns anos aí dando aula. Só que na época com capoeira não dava, hoje em dia é até mais fácil, né? Por causa você tem mais facilidade para divulgar, internet e tal, né? Aplicativo, coisa. Mas na época não tinha nada disso, então era mais difícil para você ganhar dinheiro com capoeira. Então eu fiquei um tempo dando aula aí, tal, e aí fui para Foz do Iguaçu, quando eu conheci o mestre Ari, tal.
Eu fui junto com a Nuzão, um amigo meu daí, que era de Beltrão também. A gente foi para trabalhar lá com outra coisa, não com capoeira. Aí chegamos lá, começamos a fazer show de capoeira à noite. Fazia bico de dia e fazia show à noite. Passava uma van nas casas dos capoeiristas. Pagava na época, o real estava 1 por 1, dólar, real, peso argentino, né? Aí fazia show, ganhava R$20 à noite. Era o que ajudava nós, né? Fazia o show de capoeira, fazia o show, fiquei lá 1 ano e meio, se eu não me engano muito. Voltei para Beltrão um tempo. E fui dar o meu cunhado, que tem um parente em Cocal do Sul. Não sei se alguém já ouviu falar ou conhece. É quase divisa do Rio Grande do Sul, perto de Criciúma, Santa Catarina. Cocal do Sul fazia bico de dia, trabalhava de segurança, fim de semana, à noite, e dava aula. E alguns horários fazia bico durante o dia, dava alguma aula na semana, à noite, 2, 3 vezes por semana, e fazia bico no fim de semana, sábado e domingo de segurança. Entendeu? Aí dali fiquei em Cocal do Sul 2 anos e 8 meses mais ou menos. Aí a minha cunhada, a minha esposa tem parente aqui em São Paulo, que atualmente eu estou, né? E aí hoje, aí comecei a vir para cá, para Santana de Parnaíba, em São Paulo. Comecei um trabalho aqui, já estou aqui há 25, 22, 23 anos, tá, talvez um pouquinho mais. Comecei um trabalho capoeira aqui em Santana, Parnaíba, e atualmente eu sou o professor Pelé, tá? Estou de professor primeiro grau, e faço um trabalho na cidade de Itapevi, na ONG Ser Amor. Quando eu entrei, o mestre já tinha os alunos lá da sua primeira turma. E em 92, eu morava aqui na Cidade Norte, e o Pelé mudou para cá. O Pelé dava aula em Dois Vizinhos, na época ia bastante para Dois Vizinhos, de vez em quando vinha para cá. E nós nos reuníamos para treinar. No sábado nós íamos na academia, na roda, e no domingo a gente treinava num gramado da antiga Hípica, onde hoje é o Caique. Nós nos reuníamos ali para treinar, e o Pelé resolveu parar de dar aula em Dois Vizinhos e começou a ficar mais por aqui. E passou um tempo, ele resolveu dar aula aqui na Cidade Norte. E eu sempre ali auxiliando ele, achamos uns lugares para dar aula, começamos a reunir uma turma. E nessa época, o Sucuri começou a treinar com a gente. Então, meu nome é Edio, Ed Vescovi, mais conhecido no mundo da capoeira como Sucuri. Na época que eu dava aula, era graduado Sucuri, né? Então, antes de treinar capoeira, eu treinava taekwondo, lá na Associação da Sadia, da BRF. E aí eu treinei por um tempo, alguns meses, né? E depois do meu horário, depois do horário da capoeira, do taekwondo tinha aula de capoeira. E quem dava aula de capoeira era o Pelé. Mas esse horário era tipo, o nosso treino era das 3 às 4 da tarde, deles era das 4 às 5, alguma coisa assim, 5 às 6, enfim. Aí, aos pouquinhos, né, eu meio que olhava, às vezes eu ficava assistindo a aula deles ali, assisti um pouco e me interessei um pouco pela capoeira. Depois, com o passar do tempo, né, alguns meses depois, eu trabalhava como servente de pedreiro, enfim, na época. Então, estou falando isso de 94, 95, né? Então, acabou que eu estava trabalhando em uma obra e o Pelé foi contratado, ele era pedreiro também, ele foi contratado para ser um pedreiro para me ajudar naquela obra. E o presidente do Juarez
foi trabalhar de servente nosso. E daí nós trabalhando lá e o Pelé ficava cantando música de capoeira. E acabaram me convencendo a treinar com eles, né? Na época daí os treinos eram a gente treinava ali no pavilhão da igreja do Pinheirinho. Tinha um espaço, era um pavilhão de madeira bem grande ali, e a gente treinava lá. Então, daí comecei a ir e tal, daí como eu já tinha uma certa habilidade com o taekwondo, ficou fácil, porque trabalhava bem, tinha um jogo de perna bom e tal, e acabou que gostei da capoeira, né? A gente acabou formando um grupo ali um pouco mais forte, e o Pelé resolveu alugar uma sala lá embaixo na Tílio Fontana, perto da panificadora, era 13 de maio, agora não lembro o nome. Aí lá o Pelé ficou por um tempo dando aula lá para nós. Inclusive nessa época eu saí de casa, né, e já fui morar na academia. Daí morava na academia, treinava, ficava o dia todo ali treinando. E só que chegou um momento que o Pelé foi embora, foi para São Paulo, se eu não me engano, e acabou que a gente ficou sem o professor, né? E aí quem ficou ali com aquelas turmas, com a turminha, nós ali, foi o presidente. Então o presidente puxou, deu seguimento, né? E eu meio que ali morando, o presidente ficou tocando esse trabalho ali por um tempo. Daí depois o presidente entrou no exército, enfim, o presidente parou de dar aula ali, a gente fechou aquela sala e eu fui treinar com o mestre sargento no centro. E daí trabalhando em outros lugares, treinava à noite quando dava, e no sábado a gente treinava um pouco de uma forma mais intensa. E toda sexta-noite tinha roda na Muzenza, toda sexta-feira era de praxe a gente fazia uma roda que bombava. Lá vinha gente de todo lado, né? Umas rodas doídas, assim, nervosa mesmo. Bastante gente boa. E aí, em 97, então 2 anos depois que eu comecei a treinar, já estava num nível um pouco bom, o sargento pediu para que eu começasse a dar aula de capoeira aqui no Pinheirinho. E eu consegui inserir a capoeira junto ali, né? Daí, no primeiro dia que eu divulguei, a primeira turma, eu lembro que eu consegui 40 alunos naquela, uma divulgação na escola, uma roda que ele fez, enfim. E ali, já nessa turma, começou a treinar o Gorpo, o Jerico, acho que o Jerico um pouquinho mais tarde, mas meio que na mesma época, o Rodolfo, o Ventania já treinava, mas daí sempre estava ali treinando com a gente, o Bazuca, o Joelso, que era o Latão, o Eliseu, né, que a gente chama de Coruja, que veio um pouco mais tarde, e o Eliseu já tinha treinado comigo e com o presidente e com o Pelé lá naquela salinha que eu falei que a gente colocou lá embaixo perto da... E o Sucuri foi de uma geração nova que teve uma contribuição muito boa na capoeira de Francisco Beltrão para ela estar aí até hoje. Chega um tempo que muitos dos alunos mais velhos do mestre param com capoeira, outros mudam para outras cidades da aula. Eu vou morar em Curitiba, vou servir o exército, o mestre sargento vai para Portugal e o Sucuri passa a coordenar a capoeira. Em 2007 eu retorno e começo novos projetos aqui na cidade. E a capoeira de Francisco Beltrão não para. Hoje ela é uma referência. Temos campeões mundiais, bicampeões mundiais, o Eliseu Capoeira se destaca num dos maiores eventos de artes marciais do mundo. Hoje temos aulas com essa nova geração de profissionais de capoeira em escolas, academias, clubes, instituições. E a capoeira de Francisco Beltrão, com aquela semente que foi plantada, a semente cria raízes e hoje
esse fruto torna a capoeira de Beltrão um destaque no cenário mundial. Pode jogar agora quem quiser aí.